Não é fácil você entrar na funerária e escolher um caixão de uma pessoa que você ama. Não é fácil. Esse é o sentimento da companheira do operário Mohamed Ali, de 32 anos, que perdeu a vida nas obras da Arena Pantanal. Mais de 1.000 homens trabalharam na Arena, maior símbolo da Copa do Mundo na capital mato-grossense. Muitos com tarefas arriscadas em altura, pendurados em rapel, desafiando o equilíbrio em andaimes, máquinas pesadas por todos os lados. Mas o pior acidente no local, o único fatal, foi com Mohamed, que ocupava a função de montador. Em uma quinta-feira, dia 8 de maio, a esposa falou ao telefone com ele pela última vez, horas antes da tragédia. E eu liguei para ele no dia mesmo do acontecimento, falei com ele. E ele falava que me amava. O operário trabalhava na instalação elétrica de uma luminária no segundo andar do setor leste da Arena. Mas no momento do acidente, há suspeitas de que ele exercia a função de eletricista, quando sofreu uma descarga elétrica. Ele foi socorrido por equipes do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Porém, não resistiu a uma parada cardiorrespiratória e faleceu no local aproximadamente 40 minutos após receber o choque. Era ajudante, ele falava que era montador, puxava uns cabos, e eu quero só saber o porquê que ele estava nessa função de eletricista, sendo que ele não tem nada que prove que ele é um eletricista profissional. Montador de quadro é um, e o eletricista que vai colocar energia para funcionar ali é outro. É outra função. Agora, se esse trabalhador tinha essas qualidades, estava qualificado, cabe à empresa mostrar documento assinado por ele, né, que ele estava qualificado. Se a empresa não mostrar nenhum documento, sim, vai caracterizar desvio de função e até mesmo coisas mais graves, que não é de responsabilidade de uma pessoa estar fazendo e exatamente ele ter que fazer ali porque a empresa, por necessidade ou falta de mão de obra, está colocando trabalhadores para fazer coisas que não é devido para o devido funcionário. O Anuário de Estatística de Acidentes de Trabalho da Previdência Social traz números alarmantes. Foram 13.665 acidentes de trabalho em 2012, apenas em Mato Grosso. Deste total, 112 resultaram em mortes. De forma proporcional, seriam 20 mortes para cada 100.000 habitantes. E a maioria dos trabalhadores acidentados é do sexo masculino e jovem, na faixa etária de 20 a 29 anos. Esse cenário coloca Mato Grosso como estado brasileiro com maior número de mortes no trabalho. Os segmentos com mais incidência são na agricultura, pecuária, indústria de transformação, na construção civil e transportes. Em todas essas áreas são obrigatórios o uso de EPIs, equipamentos de proteção individual. O uso é imprescindível, mas algumas vezes não é suficiente para evitar acidentes mais graves. Janeiro de 2012, 3 homens morreram e outros 3 ficaram em estado grave após a queda de um elevador em um prédio em construção. Morreram no local o mestre de obras Aguinaldo Alves dos Santos, de 40 anos, o operador de elevador Eurico Jesus Ferreira, de 38, e Fernando Conceição. Quando 6 operários entraram no elevador, que estava no 6º andar do prédio, o equipamento foi acionado e o cabo de aço rompeu. O elevador despencou em queda livre. Esse problema é nítido em todo o país, com uma média de 800.000 acidentes de trabalho por ano, gerando despesas aos cofres públicos da ordem de 71 bilhões de reais, o que representa 4% do PIB. Isso quer dizer que 4% de toda a riqueza produzida no país vai para cobrir despesas com as vítimas, que muitas vezes morrem durante os acidentes, beneficiando assim seus familiares. Mas benefício nenhum pode trazer de volta o tempo e trazer também uma vida que se perdeu. Eu peço justiça. Eu tinha minha vida normal com ele. A gente saía final de semana e do nada acaba tudo. Eu tô sem rumo,
estou em casa, meus amigos, meus parentes estão dando muito apoio para mim. Mas eles podem ficar do meu lado, mas é só Deus para me consolar. Não se tem como voltar o tempo e apagar o que aconteceu. Então, nesses casos, não se faz a reparação do que perdeu, e sim é feita uma compensação. Geralmente, o juiz condena em pecúnio, condena em pagamento, o causador do dano, e esse pagamento, esse dinheiro, ele vai dar um conforto para aquela pessoa que sofreu o dano. Esse conforto ele vai compensar o prejuízo que ela teve. Mas por que os acidentes de trabalho acontecem? Para o Ministério Público, não se trata de uma simples fatalidade, mas de erro. Alguém falhou. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, nós podemos afirmar que a responsabilidade é da empresa. Hoje, existe no nosso país 36 normas regulamentadoras, que são normas que exigem o cumprimento de uma série de requisitos de saúde e segurança do trabalho por parte dos empregadores. Então, nós temos diversas leis que exigem o cumprimento e prevêem uma série de medidas de combate de acidente. E, normalmente, as empresas não cumprem com todos esses requisitos. É aí que ocorre o acidente de trabalho e, infelizmente, podem acontecer também muitas mortes. Antes, durante e depois de tragédias como estas e da Arena Pantanal acontecerem, órgãos fiscalizadores entram em cena, como o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho. Na prevenção, nós atuamos de forma fiscalizatória. Nós fiscalizamos diversas empresas no estado e verificamos se essas empresas estão cumprindo com os requisitos de segurança e saúde, se estão cumprindo com os itens da legislação das normas regulamentadoras. Agora, na repressão, o Ministério do Trabalho atua quando o acidente já ocorre. Nós nos deslocamos ao local para verificar o que realmente aconteceu e quais as causas que levaram à ocorrência desse acidente. E, em ambos os casos, nós aplicamos autos de infração. São penalidades administrativas, são multas. Os sindicatos trabalhistas, como o da construção civil, também acompanham de perto os casos. De acordo com a vontade da família, né? O nosso sindicato vai agir. Nós já entramos em contato desde a hora do falecimento do cidadão com a família, orientamos como proceder daqui por diante, orientamos a não entregar documentação na mão de qualquer um, passar para o sindicato da construção civil para que o sindicato, a assessoria jurídica do sindicato possa estar representando em qualquer reunião, em qualquer ato. Depois que os acidentes acontecem e que as mortes não são evitadas, os trabalhadores vitimados se transformam em estatísticas que servem para alertar as autoridades e instituições a tomarem providências preventivas. Porém, para as famílias, os casos são mais do que meros números. São histórias interrompidas. O operário da Arena e a companheira tinham planos de trazer os filhos de volta, pois moravam com a ex-mulher dele. E Eurico, o operador do elevador, foi enterrado no mesmo dia em que a filha nasceu.